Bom dia, turma. Hoje nós vamos dar início ao módulo 4, medidas de comprimento, tá? A gente vai estudar a parte de medidas desde a antiguidade até hoje, tá bom? A página 104 do módulo 4, ele mostra pra gente as quatro formas da gente fazer a medida de comprimento e também os 6 nomes dessas medidas, tá? Cada parte do nosso corpo, ela é usada para fazer uma parte de medida de comprimento. Antigamente, não havia nenhum modo, né, de fazer a medida. E eles usavam uma barra de platina para ser a medida padrão, né? Essa barra de platina, ela é usada como o metro padrão. Então, por isso que nas medidas de comprimento, o metro sempre é o centro da tabela, tá? Por isso que ele fez esse centro, né? Porque são vários nomes, mas ele usa o metro como centro porque a barra de platina antigamente ela é usada como o metro padrão. Então, por isso que o metro, ele é a unidade padrão da medida, tá bom? Aí, no meio da página 104, ele mostra as formas da gente fazer a medida, tá? São elas: braça, jarda, cúbito, pé, passo e palmo, tá? Ah, professor, não é braço, não? Não, é braça, tá bom? É do jeitinho que tá escrito no livro. Aí, como que é medida cada uma delas? A braça é a medida dos seus braços abertos, da ponta do seu dedo médio até a outra ponta do dedo médio, tá? Então, você vai abrir os seus braços e a braça era medida as pontas dos seus dedos médios, de uma ponta a outra. A jarda, ela é a medida do centro do seu rosto até a ponta de um braço aberto. O pé era o pé mesmo, tá? O passo é a distância do pé até o outro. O palmo é a distância do seu dedo mínimo até o seu dedo polegar. E o cúbito é a distância. Você vai colocar o seu braço em ângulo de 90 graus e encostar no cotovelo do outro braço. O cúbito é a medida de um cotovelo até a sua mão encostada no outro cotovelo, tá? Todos os desenhos com as medidas que eu expliquei está na página 104, no meio dela, tá? E a gente pode... Aí, mais abaixo, tem um texto assim: mas como podemos usar essas unidades de medida se o pé, a mão e o braço das pessoas podem ter tamanhos diferentes? Exatamente isso. Cada um tem o pé de um tamanho, cada um tem a mão de um tamanho, cada um tem a braça de um tamanho, o palmo. Então, para evitar essa confusão, esse conflito, o que eles fizeram? Eles se reuniram, né, na França e padronizou essas medidas. Como? Usando o sistema métrico decimal. Aí que entra a tabela que a gente usa hoje, que é o de metro, quilômetro, decímetro, milímetro. Isso foi combinado na França, porque cada um tinha um pé de um tamanho, cada um tinha uma mão de um tamanho. Então, estava dando confusão nessas medidas. Então, eles padronizaram. Pegaram essa barra de platina, né, e írido, como o metro padrão. E a partir dessa barra, eles fizeram com exatidão essas medidas, tá bom? Lá na página 105, ele mostra, né, depois que eles padronizaram todas essas medidas, usando a barra de platina, eles fizeram o Sistema Internacional de Unidades. O sistema por que internacional? Porque ele é usado em qualquer lugar. Então, esse sistema de medida de comprimento, ela é usada em qualquer lugar, tá bom?
e ela é feita com o sistema métrico. Então, todos os cálculos feitos foi em função da barra de platina na França. Aí, como a gente faz essa tabela, né? Como a gente faz esse sistema? O centro, ele é o metro, tá? Então, do centro para a esquerda, tenho 3 medidas. Do centro para a direita, eu tenho mais 3 medidas. Essas medidas que ficam à esquerda e à direita, elas são múltiplos e submúltiplos do metro. Então, elas decorreram do metro, tá ok? Mas como eles fizeram esse cálculo? Quando eu estou fazendo a transformação da esquerda para a direita, eu sempre vou multiplicar por 10, tá bom? De um para o outro. Quando eu fizer a transformação da direita para a esquerda, eu vou fazer a divisão por 10. Por quê? Todos os números, todos os múltiplos e submúltiplos do metro que estão à direita, da esquerda para a direita, é uma ordem decrescente. Então, ele vai do maior para o menor, tá? Então, como eu faço? Quando eu estou pegando um número maior, eu tenho que multiplicar. Quando eu estou pegando um número menor, eu tenho que dividir. Sempre por 10. Ah, professora, mas se eu quiser, por exemplo, ir do metro para o centímetro, tem 2 casas. Eu vou multiplicar por 10? Vai. Uma vez de cada vez. Do metro para o decímetro, você vai multiplicar por 10. Depois, do decímetro para o centímetro, você vai multiplicar por 10 de novo. Como vocês estão iniciando, vocês vão de 10 em 10. Quando vocês tiverem craque em fazer a montagem dessa tabela de cabeça, sem precisar olhar no livro, vocês já vão saber que dá para eu fazer um outro cálculo de um para o outro, tá? Mas vamos lá a montagem. O metro é o centro, né? Para a esquerda tem 3, para a direita tem 3. Para a esquerda do metro, eu tenho decâmetro, hectômetro, quilômetro. Para a direita, eu tenho decímetro, centímetro, milímetro. As suas siglas são: do metro é M, do decâmetro é DAM, do hectômetro é HM, do quilômetro KM. Agora lá, depois para a direita, do decímetro é DM, do centímetro CM e do milímetro MM. O decâmetro e o decímetro, eles têm a diferença de uma letra, porque os dois começam com D e tem a letra M no meio, tá? Podem notar que todos eles têm a letra M, porque o metro, ele é o padrão, então ele tem que ter em todos eles, tá? Por isso que o decâmetro para o decímetro não podia os dois ficar DM, senão ia dar confusão. Então, o decâmetro é DAM e o decímetro é DM. Agora, na parte mais abaixo dessa tabela, ele mostra o seguinte: com base no quadro de unidades, podemos converter uma unidade de medida em outra. É o que eu estava explicando. Quando eu tenho uma medida que ela está um pouco distante, não está do lado da tabela, ele está umas 2 casas, 3 casas longe, é só eu acrescentar o 0 na hora da transformação. Como? Ele colocou 2 exemplos no livro, na página 105 ainda. Converter 48 decímetros, que é DM, em milímetros. Eu sei que do decímetro para o milímetro, eu tenho 2 casas para chegar lá. Como eu estou indo da esquerda para a direita, eu tenho que multiplicar. A cada casa, eu conto um 0. Então, do decímetro para o centímetro, eu boto um 0. Do centímetro para o milímetro, mais um 0. Então, na hora de eu fazer a transformação, eu posso multiplicar direto por 100, ao invés de multiplicar por 10 primeiro e por 10 de novo, tá ok? Então, quando eu transformo com 2 casas para chegar onde eu quero, eu multiplico por 100 direto.
Agora, o segundo exemplo, está escrito converter 640 metros, que é o do centro da tabela, em quilômetros. O quilômetro, ele está à esquerda do metro. Então, quando eu vou da direita para a esquerda, eu divido. Então, como que eu vou fazer? Eu vou contar quantas casas que eu vou andar até chegar do metro para o quilômetro. Do metro até o quilômetro tem decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, são 3 casas. Então, consequentemente, eu vou ter 3 zeros para multiplicar. Então, do metro para o quilômetro, eu divido por 1000, tá ok? Eu divido por 1000. Por quê? Para chegar até o quilômetro, eu tenho que andar 3 casas, tá ok? Então, é isso, galera. Recapitulando, o sistema métrico, ele tem o padrão como metro, todas as siglas tem a letra M, a diferença do decâmetro para o decímetro é a letra A no decâmetro, para não dar confusão. E quando eu estou fazendo a conversão, né, a transformação, da esquerda para a direita eu multiplico, da direita para a esquerda eu divido. E eu conto zeros de acordo com a casa que eu tenho para chegar. Se eu tenho uma casa só para chegar, é 10. 2 casas, 100. 3 casas, 1000. E por aí vai, tá ok? Então é isso, galera. Agora eu vou passar a atividade para vocês. São 3 páginas de atividade. E é isso. Por hoje é só. Tenha um bom dia e uma boa aula. Tchau, tchau.